fazia todos os cursos que eu podia. Então eu fiz curso de operador de empilhadeira. Eu fazia uns cursos pensando assim, o dia que a Globo caçar um ator que sabe empilhar, operar empilhadeira, só vai ter eu. Cadê que Cauã sabe? Não sabe. Ainda faz um barulhinho bom pra causar inveja quem tá do lado, sabe? Você dá aquela mordidinha. Sim. A gente não tem autoestima mais. Quem vai cuidar da nossa autoestima é Carmen Miranda, é Caetano, é Gilberto Gil. Sim. Quem vai tirar a gente desse buraco, quem vai salvar a nossa autoestima é Pixinguinha. Não tem saída sem os ídolos. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao meu botequim. Você quer me ver feliz? É só me dar 3 coisas: comida de botequim, papo bom e música. Eu juntei as 3 nesse programa. Hoje nós vamos fazer a receita do porquinho de kimono, eu adoro esse nome, do Bar da Frente, preparado pela proprietária Mari Rezende. E para o bate-papo eu vou receber uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Paulo Vieira. Paulo Vieira, ele é ator, comediante, roteirista, tem 28 anos, muito talentoso. Eu tô louca para apresentar para ele o porquinho de kimono, eu acho que ele vai amar. O Bar da Frente nasceu em 2009, no antigo ponto que vocês conhecem, o Aconchego Carioca, na Praça da Bandeira. Um dos destaques do cardápio é o porquinho de kimono, que é um harumaki de costelinha defumada com requeijão e ervas, imperdível. Vamos aos ingredientes? 1 kg de costelinha suína, bem temperada, assada e desfiada. 500 gramas de requeijão, 30 folhas de massa de harumaki. E olha, um detalhe, essa folha, ela tem que ficar envolta num pano úmido, tá? Senão ela gruda e na hora de você puxar a folha por folha, ela vai dar uma quebradinha. Então o ideal é pegar essas folhas de harumaki e deixar aqui dentro, envelopadinha dentro de um pano úmido, tá bom? Alecrim, cebolinha, óleo para fritar, 2 colheres de farinha de trigo e 1 xícara de água. Bom, eu já assei e temperei para adiantar a nossa receita, tá bom? A costelinha. Vou temperar o requeijão com um pouquinho de alecrim. Ai, eu amo alecrim. Cebolinha. Isso aqui é a gosto, tá, gente? Vai a gosto. Eu gosto bastante de alecrim, então vou botar mais um pouquinho. Dá uma mexidinha agora. Nossa, eu vou querer comer isso aqui no pão. Agora vamos abrir, lembrando que essa folha estava envolta num pano úmido, tá? Para não quebrar. Olha que beleza. Aqui. Coloquei e mantenho as outras aqui ainda, tá bom? Então começa com uma base de requeijão temperado. Então, mais um pouquinho, porque aqui é tudo o que? Fartura. Aqui. Botei a base de requeijão, a costelinha desfiada. Agora, para fechar, eu vou envelopar isso aqui. Ó, envelopei. Essa pontinha para cá, essa outra para cá. E para fechar esse envelopinho aqui, eu vou passar essa misturinha aqui de farinha e água. E aí agora é só continuar . Prontinho. Isso aqui vai ser frito numa imersão a 180 graus. E para servir, ele é sempre acompanhado de um molho agridoce. Uma coisa muito importante, o Bar da Frente faz o seu próprio molho agridoce, tá? Eu sigo o Paulo nas redes sociais, então essa semana, e ele é muito engraçado, assim, ele faz uns posts engraçados, e ele disse que
que a mente dele, quando ele tá parado assim, sem pensar nada, entra automático. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, do mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Essa música é enorme. Essa música é uma música do Pixinguinha, chamada Rosa. E ele disse que essa música fica passando na cabeça dele. É uma pessoa muito especial para ter essa música como gatilho emocional na cabeça, né? Vocês não acham? Mas o que eu queria cantar para ele é... Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora na tristeza. Ninguém sente desamor. A gente tenta fazer todos iguais, claro. Mas eu quero mostrar para vocês quando dá errado. Isso aqui é importante, tá vendo? Esse aqui eu não fechei muito bem fechadinho e entrou um pouquinho de ar, tá vendo? O normal são esses aqui, ó, tá vendo? Ficou bem enroladinho. Prontinho. Bom, primeira tentativa. Vamos ver. Gente, essa massa com a costela é o casamento perfeito. Ainda faz um barulhinho bom para causar a inveja de quem tá do lado, sabe? Você dá aquela mordidinha. Eu acho que o Paulo vai amar. Eu sou muito fã do Paulo Vieira. Eu tinha vergonha de encontrar com ele e falar que eu era fã. Falei várias vezes. A gente já se encontrou em em alguns programas, assim. Sigo você nas redes, fico rindo das suas piadas e tal. E tomei um susto hoje quando eu soube a sua idade. Eu não tinha noção de que você era tão novo. É porque eu pareço mais velho, porque são 28 anos, mas são 28 anos no sol quente. Então, o povo lá do Tocantins é a galera que faz mais careta, dá uma marcada boa, então é uma cara de 35. É 28 anos vivido. Mas todo mundo acha que eu sou mais velho do que eu sou mesmo. Eu nem quis dizer tanto da aparência, mas é mais da maturidade mesmo, assim. Porque você tem um jeito de fazer humor que é um humor mais maduro. Você tem uma naturalidade de falar. A impressão que dá é que não tem diferença com câmera ou sem câmera. A impressão que me dá é que você é engraçado. E você é engraçado. Você começou com 12 anos, isso é verdade? Na verdade, eu comecei a fazer teatro antes disso. Comecei... com 8 anos eu já estava no teatro. Olha, lá no Jalapão? Eu comecei em Trindade, Goiás, quando a gente mudou para o Tocantins. Aí eu continuei no teatro, assim, com 8 anos já estava nos palcos de Palmas. Então, quer dizer, eu devo ter começado com 6, 7, nunca sei direito esse tempo. Junto com o colégio, na verdade, você então... Entrei no pré e entrei na vida artística. Tanto que nesse grupo que eu fazia parte, com 6, 7 anos de idade, eles tinham uma escola de samba. E aí eu me lembro que tinha um desfile lá, e minha mãe não me levou, ela foi fazer outra coisa da vida dela. E eu lembro que eu fugi para ir tocar nessa escola de samba. E eu me lembro de deixar um bilhete para minha mãe dizendo: é meu futuro. Eu sempre tive uma consciência do que eu queria muito grande, desde muito cedo. Mas profissionalmente eu digo que eu comecei com 12 anos, que foi quando eu fiz uma peça mesmo, cobrando ingresso, né? O povo pagou para me ver. Você escreveu a peça? Não, é uma peça de um grupo de Brasília que precisava de um ator, e aí me selecionaram para o papel porque acharam engraçado um menino gordinho de 12 anos fazendo a peça. Se chamava Como Educar os Pais, o grupo Quem Nós de Brasília, e aí fizemos lá uma temporada com eles. Foi minha estreia profissional. Caramba! Porque o que eu ia te perguntar em seguida é assim, quando a gente dá aquele clique, né? Tipo, eu vou ser artista.
Eu demorei muito. Eu só veio na minha cabeça comigo quando eu tinha, sei lá, 29 anos. Então você teve isso desde cedo. Desde cedo. Não era nem com 12, foi com 8. Muito cedo, eu sempre soube. Sempre. Sempre. Não tinha outra opção. Eu não podia fazer outra coisa da minha vida. Eu sempre digo isso, assim. Saber exatamente o que você quer da sua vida é uma bênção e uma maldição. É uma bênção porque você começa cedo a correr atrás. Eu sabia que meu caminho era longo, eu tinha muita coisa para fazer para chegar onde eu queria. Mas é uma maldição porque não existe felicidade fora daquilo. Tipo, eu não tem mais nada que eu possa fazer da minha vida além disso, sabe? Eu vivi a minha vida para isso e eu sempre soube. Eu não me lembro, assim, de uma hora que eu tenha me dado esse estalo. Eu sempre soube, sempre fiz teatro no quintal da minha avó, sempre armei peças e sempre sabendo que isso seria o meu futuro, não era uma coisa de brincadeira. Sim. Eu estou ensaiando para quando eu tiver oportunidades. Então eu considerei minha vida toda um grande ensaio. Eu fazia todos os cursos que eu podia. Então eu fiz curso de operador de empilhadeira. E aí, era um curso de 48 horas. Falei, vou fazer, porque vai que um dia Manuel Carlos precisa de um ator que tenha que operar empilhadeira. E aí, eu fazia uns cursos pensando assim, o dia que a Globo caçar um ator que sabe empilhar, operar empilhadeira, só vai ter eu. Cadê que Cauã sabe? Não sabe. E aí eu tinha isso. Aí fiz curso de tapeçaria, que eu pensava, o dia que tiver uma novela sobre um cara que faz tapete, o personagem é meu. Isso passou comigo uma vez, que foi o seguinte, quando eu fiz vestibular, eu fiz para... Eu queria fazer língua inglesa, né? Literatura e língua inglesa e norte-americana. Porque eu queria ser intérprete, porque eu achava que quando o Van Halen ou o Iron Maiden viesse ao Brasil, eu ia ser intérprete. Não ia ter mais ninguém, era só eu. A vida entendeu? toda focada para um... Eu tinha isso com... eu consegui uma pós-graduação em Roma. Eu ia fazer História da Igreja. Uau! Só porque... História da Igreja. Eu ia fazer... Na verdade, era baseada em artes, né? Sim. Então eu ia fazer História e Cultura da Igreja, mas é dentro de Roma. Mas eu ia fazer isso só para quando o Papa morresse eu fazer a cobertura na Globo. Aí, um belo dia eu acordei e pensei, e se escolherem outro, eu vou ter perdido 3 anos da minha vida. Ele que nem eu, tipo intérprete. Se Só escolherem outro, eu perdi 3 anos da minha vida. Aí eu achei Deus. melhor deixar pra... Como que é o nome daquela repórter maravilhosa que faz sempre Roma? Isis Scamparini. Isis Scamparini, exatamente. Que ela mora no No telhado de telhado. Roma. Né, cara? A Globo, eu queria muito um dia que ela abrisse cantando Nós gatos já nascemos. Não ia ser Sim. legal. Eu acho que a gente tem que comer logo, porque senão deve esfriar. Vamos nessa. E Olha. esse porquinho de kimono, isso aqui é uma massa de harumaki com costela desfiada. Um segredo, que eu não vou contar, porque é segredo meu. Mas assim, então, já com segredo. Cara, é uma delícia. Não é? Nossa. E tem esse molhinho aqui, Me dá que eu vou que é chuchar no molinho. um molho agridoce. Peraí. Tão educado, pega com a colher, tá vendo? É porque você tá aqui Educadinho convidado. pra caramba. Eu já pensando em chuchar o negócio lá. Era pra gente fazer uma cena, né? Comendo e conversando. Eu já comi. Tem que providenciar já mais 2 aí. Igual vou ficar segurando esse pedacinho fingindo que eu sou educado o suficiente. Não, isso aqui pra é po- seu. Você compõe também. E você começou a compor quando? Junto com o teatro? Eu me lembro de uma música que eu fiz quando eu era muito criança, muito criança. Eu devia ter 8, 9 anos. Meu avô tinha morrido e tinha aparecido lá um senhor e chamou minha avó para conversar. Minha avó ficou conversando com esse senhor no portão. E eu criei na minha cabeça que aquele cara era um ex-namorado da minha avó. Criei na minha cabeça. Não sei se eu assistia novela demais. Quantas vezes eu passei no portão da sua casa e chorei.
E quem chora por amor, dá deixa ao poeta ver. Tanto tempo se passou e agora me procuras pra saber se ainda amo, saber se morro por ti, se ainda valem as promessas que te fiz. Pois aprenda que amor com amor se paga, isso é regra. Não se rejeita um amor que é verdadeiro. Você não quis, achei quem quisesse, pois aprenda. Gente. É uma das primeiras que eu lembro de ter feito. Assim. Gente, você é filho de Santo Velho. Tava em dúvida, não tô em Isso dúvida é. mais não. Não tô em dúvida mais não. Mas a composição foi a minha primeira linguagem. E é onde eu ainda me sinto mais exposto, mais verdadeiro. A composição é a minha linguagem. Assim, Pois é, e eu sinto que às vezes você, não sei se pode ser uma impressão errada também, porque eu conheço você mais virtualmente do que pessoalmente, mas às vezes a maneira com que você fala das suas composições, eu sinto que você tem um pouco de vergonha de expor. tenho muito. Eu não, Não sei o que, deveria. que me deu agora. Não deveria. E você ainda tem uma voz boa. Obrigado. Isso também era se preparando para ser um ator de musical? Não, Ou isso era... não. Eu sempre... Cantar sempre teve na minha vida. Ali com a minha mãe. Eu me lembro de sempre fazer duetos com a minha mãe. Sempre. Sempre. Indiana, a gente cantava muito Diana. Muito Gessé. Gessé. E a gente sempre fazia duetos. Então, e sempre me interessou a maneira de cantar, sabe? Como é que pode, como eu posso fazer para ficar mais bonito, essa coisa, né, do poeta ser um fingidor, né, no sentido de causar no outro, né? Sim. De que maneira eu posso emendar as palavras, de que maneira pode ficar mais jogado. Eu sempre tive muito isso. Eu era obcecado pelo Cartola quando eu era criança. Obcecado por ele. Eu assisti um ensaio dele na Cultura. Nossa. E uma coisa engraçada foi que eu amava tanto Cartola, Tom Jobim, Caetano, amava tanto essa gente, e eu não tinha muito acesso ao que eles estavam fazendo atualmente. A primeira vez que falaram assim, você pode pesquisar o que você quiser nesse computador, eu pesquisei um show do Tom Jobim. Aí botei pesquisar, aí apareceu lá, morte de Tom Jobim. Eu falei, não acredito. Então, eu chorei a morte de Tom Jobim com 14 anos, ó. Aí coloquei lá, quanto custa um show do Cartola? Cartola morreu. Quer dizer, foi uma tarde que morreu todo mundo. Eu fiquei um tempo sem saber do Caetano. Eu falei assim, eu não vou pesquisar, não. Não vou pesquisar, não vou. Qual a música do Cartola que você mais gosta? Eu gosto de tudo dele. Mas eu gosto muito de Alvorada. Eu termino. Quando eu tava fazendo o bolinho, sempre tem um negócio pra esperar o óleo esquentar, não sei o quê. Aí eu sempre canto uma música. E aí eu escolhi pra cantar pra você o Alvorada. Ah, que legal. Olha a adoro. nossa sintonia. Olha a sintonia. Já tava. E aí falei dessa história da música que você escreveu que quando a sua mente, quando você tá relaxado assim, aí entra automático na sua cabeça. Tu és. Eu tô quieto. Qual que é essa música? É uma música que ela entra na minha cabeça quando tem um silêncio ou quando tem um intervalo, ou às vezes como trilha do que tá passando na minha cabeça. Eu não sei o que é, acho que meu cérebro comprou o direito dessa música e ele fica passando. Eu vejo muita gente, quer dizer, não muita gente, mas eu vejo umas pessoas falando assim, hoje em dia a gente não pode fazer piada com quase nada. Porque naquele tempo a gente fazia... Nunca pôde, na verdade, né? Sempre foi uma transgressão. É porque ninguém se incomodava, ou quem se incomodava não falava. Não podia falar, não Sim. tava... Você sentiu que essas pessoas que estão incomodadas hoje em dia, elas falam? Antigamente a pessoa fazia uma piada racista quando a empregada saía da sala e todo mundo ria. Hoje, quando ela tá à vontade na internet e faz essa piada racista, a empregada tem Twitter também. Então a empregada diz, espera aí um minuto, não gostei. E aí outras pessoas dizem, olha, espera aí, você falou um absurdo. Então eu acho que é
faz parte desses últimos anos nossos em que a gente está entendendo o que é o brasileiro, qual é a mentalidade do brasileiro, e principalmente qual é a mentalidade da burguesia brasileira. Sim. Né? Então, nunca pôde, sempre foi ofensivo. A mudança na minha maneira de fazer humor, ela veio quando eu me entendi como preto, me entendi como pobre, me entendi como... entendi o que era, o que o meu corpo político era no meio desse Brasil e o que eu podia fazer com esse humor. Isso muito quem me deu foi a faculdade de jornalismo. Essa consciência da comunicação, da análise do discurso, né, é isso, o poder da comunicação. Sim. Então, foi quando eu falei, então entendi, agora que eu sei, eu preciso me posicionar. De que lado eu tô. Quando foi esse momento de eu sou a peça é comigo? Quando eu conheci o stand-up, eu já fazia stand-up sem saber. Eu tinha uma peça de esquetes no Instituto Federal do Tocantins, que toda sexta-feira a gente apresentava uma peça nova, que era teatro de revista. Era esquete, com meme, com tudo bagunçado, e eu era o mestre de cerimônia da noite. Então, todo dia, 5h30, quando acabava a aula, toda a escola ia pro teatro da escola para ver o que a gente tinha para fazer na sexta-feira à noite. E ali davam 600 pessoas. Lotava o teatro. E você já era o mestre de cerimônia? Eu era o mestre de cerimônias. E aí, entre um figurino e outro, enquanto eu estava preparando a cena, eu entrava e ficava comentando, falando de coisas da cidade, falando com as pessoas, dominando aquela plateia. E aí, quando eu fiz a produção, o Cícero me chamou para fazer, o Cícero Belém, que é um produtor cultural lá de Palmas, e a Sabrina Fittipaldi, eles iam levar o Comédia em Pé para lá. Falaram, vem que você vai amar conhecer eles, e você ajuda a gente na produção. Quando eu conheci eles falaram, isso que você faz é stand-up. E aí, naquele mesmo final de semana, eu subi para fazer o que eu já fazia, só que com o nome de stand-up. Sim. E aí eu encontrei no stand-up essa maneira, essa possibilidade de sair do Tocantins, que eu pensei, então isso é uma peça que precisa só de mim. E eu já estava muito apaixonado pelo teatro do oprimido, né, que fala muito sobre isso, sobre você, sobre o ator ter a voz, né, o ator inteiro no palco. E aí eu vi nisso uma oportunidade de me mostrar pro mundo. Não sei se riem, se estão contentes, se é decente a estrutura da coxia do circo das pulgas, se elas são artistas ou simples operárias, se gostam das muralhas que as separam ou se choram em segredo, lágrimas incéticas. Quando termina o espetáculo, será que vão a um barzinho se encontrar com outros artistas que sabem ser insetos, mas sentem-se melhor no palco sob a luz improvisada, esquecendo-se da vida e das coisas fétidas ao trabalhar para a prefeitura ou para o governo do Estado Federal e para empresas que não são artistas? Será que a pulga sofre com a nota fiscal, com a burocracia de todo o edital, com duras palavras das pessoas céticas? Mas quando a banda começa a tocar, as questões se dissipam no ar, como se nunca tivessem existido. Questões entre o mundo e as pulgas. Sempre vai ter picadeiro e pão, digo para sempre, mas às vezes não. Sempre vai ter picadeiro e pão, digo para sempre, às vezes não. Aí, eu queria muito gravar essa música. Sim. E aí acabei fazendo um EP com 5 faixas. Mas é isso, sempre com muita timidez, assim. Gravei, lancei, não falei nada pra ninguém. Pois é. Gente, você é um showman. Então agora é aquela história, né? Eu falo uma coisa, você... Tá bom. Um ping-pongzinho. Tá. Então essas perguntas é como se você tivesse que escolher, mas tem que ser muito rápido. Tá bom. O fato de não ter falado o outro também não quer dizer nada. Por exemplo, se eu falar pra você, me dizer o nome de um ator. Grande Otelo. Humorista. É porque eu tenho uma santíssima trindade, assim, no meu trabalho, que eu tento sempre... eu busco eles. Que é
Os Trapalhões, eu sou encantado com o cinema dos Trapalhões. Chico Anísio, que eu acho o maior desenvolvedor de personagens do mundo. Sim. E Zicroquetes. Zicroquete, sim. Essa trindade, pra mim, ela tá no meu trabalho em tudo, assim. Sempre que eu posso, tudo meu, eu quero que tenha um cheiro disso. Tem algum espetáculo que você tenha visto e que tenha te marcado de alguma forma que você algum dia lembre, assim, nossa, aquele espetáculo? Talvez o espetáculo mais marcante que eu tenha visto foi a primeira vez que eu assisti a Bibi Ferreira lá no Tocantins, porque eu estava nessa época montando Gota d'Água, com o meu grupo de colégio lá. E aí eu ia fazer, o meu amigo estava na produção e me falou, vou deixar ela no aeroporto 2 da tarde. E aí eu fui pro aeroporto para falar com Bibi Ferreira. Eu não sabia exatamente o que eu queria falar com ela, mas eu queria pegar uma benção, um passe, qualquer coisa, assim. E aí ela atrasou o voo dela, veja como Deus é bom, atrasou o voo dela e ela ficou lá com a gente horas. Ela fez todos os grandes monólogos e todas as músicas de Gota d'Água ali pra gente no aeroporto. E quando eu fui ver a peça dela, eu lembro de chorar a peça inteira. Eu não sei do que fala As Favas com os Escrúpulos, que foi a peça que eu fui ver, era até dirigida pelo Jô. Mas eu me lembro de ficar muito emocionado de estar vendo Bibi Ferreira. Eu sou uma pessoa muito interessada na nossa cultura. E eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer, a única coisa que vai tirar a gente desse buraco é a gente se lembrar do país que nós somos. Sim. Acho que a gente precisa lustrar os nossos ídolos, Sim. falar deles, amar eles, contar eles, o que você está fazendo, né? O que foram as suas lives, se não isso. A gente precisa falar mais disso. A gente precisa falar mais de Pixinguinha, a gente precisa falar mais de Carmen Miranda. Teve um leilão recentemente com coisas da Carmen Miranda e aí tudo que foi comprado foi para o estrangeiro, foi pro museu lá de Hollywood. Meu Deus. A gente precisa ter isso aqui, porque isso é importante para a formação da nossa autoestima. Sim. A gente não tem autoestima mais. Quem vai cuidar da nossa autoestima é Carmen Miranda, é Caetano, é Gilberto Gil. Sim. Quem vai tirar a gente desse buraco, quem vai salvar a nossa autoestima é Pixinguinha. Não tem saída sem os ídolos. Porque quando a gente está no campo do humano, que é o campo que nós estamos, todo mundo gritando, desesperado, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só quem pode salvar a gente são heróis. E os nossos heróis são esses. Vamos cantar uma música? Vamos. Vamos de Alvorada. Vamos. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo a alvorada. Maravilhoso, Paulo. Eu nunca sei se é de sabor ou desamor. Se eu errei, perdoa, Cartola. Aonde é? Ninguém sente. É de sabor ou desamor? Ninguém sente de sabor. Então eu cantei certo. Ninguém sente de sabor. Qual?